Conservador, moderado, arrojado. Você já ouviu falar nesses tipos de perfis de investidor? Você sabe qual é o seu? Você sabe o que isso tem a ver com você ou no que influencia na hora de você escolher os seus investimentos? Então fica até o final que hoje eu vou te contar tudo sobre isso e ainda vou te dar um teste simplificado para você poder descobrir qual que é o seu perfil até o final. Vamos lá? Olá, olá, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Bárbara Caena, eu sou planejadora financeira independente e consultora de investimentos CVM. Trabalho com consultoria e gosto de trazer aqui nesse canal vários assuntos relacionados a finanças, investimentos e o nosso comportamento quando o assunto é dinheiro. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é tão importante, mas tão importante, que as instituições reguladoras aí de consultores tornaram obrigatório fazer essa avaliação antes de dar qualquer recomendação para o cliente. A gente está falando da análise de perfil do investidor, a famosa API, que vai te dizer se você é um investidor conservador, arrojado, moderado. Já chegou a fazer algum tipo de teste desses? O mais interessante é que, ao contrário do que muita gente pensa, o seu perfil de investidor tende a mudar com o tempo. Não é genético não, viu? Isso porque ele é uma análise da sua tolerância ao risco naquele momento específico da sua vida. Então, por exemplo, tem uma série de coisas que podem alterar essa propensão ao risco. Você pode, por exemplo, estar chegando mais perto da sua aposentadoria. Isso vai fazer com que você precise ser um pouquinho mais conservador, porque agora que você vai usar esse dinheiro, você pode suportar menos risco com ele. Agora, se você é super jovem, por exemplo, e o seu prazo de tempo é bem longo, então isso significa que você pode tolerar um pouquinho mais de risco porque você tem tempo para navegar aí pelos ciclos de mercado, entende? Tem uma série de outros fatores que influenciam isso também, não só a idade. Se de repente você passa a ter problemas de saúde muito severos, por exemplo, e isso acaba mudando um pouquinho a necessidade que você tem para o dinheiro, pode acabar demandando um pouco mais de liquidez, um pouco menos de risco. A quantidade de capital que você tem disponível também afeta isso. Então, se você tem bem pouquinho dinheiro, só tem uma reserva, você pode até gostar de tomar risco, mas o seu dinheiro não vai tolerar esse risco, porque você precisa dele ali com liquidez. Mas se de repente você tem um aumento de salário, por exemplo, passa a ter mais dinheiro, uma capacidade de aporte maior, isso de repente pode fazer com que você tome mais risco sem afetar tanto assim a sua carteira no geral, você fica mais propenso e tolera mais. Então tem uma série de situações aí que fazem com que esse perfil vá se alterando e é por isso que ele tem inclusive prazo de validade. Geralmente vale ali por 24 meses e depois desse tempo você precisa fazer o teste de novo para que o seu consultor ou seu assessor de investimentos possa te dar novas recomendações, certo? Então, se você nunca ouviu falar disso, você tem dúvidas sobre qual é o seu perfil de investidor, eu resolvi trazer aqui uma versão um pouquinho mais simplificada, mas que vai dar para a gente discutir um pouco esses pontos. Você vai respondendo, no final eu vou te dizer como somar suas respostas e isso vai te indicar qual é o seu perfil de investidor. E aí você vai poder me contar aqui nos comentários se você concorda, se você já sabia e o que te fez refletir mais no meio dessas perguntas. Vamos lá? Questão número 1. Qual que é o seu principal objetivo ao investir esse dinheiro hoje? Letra A. Preservar o que eu já tenho, não quero correr riscos, apenas me proteger da inflação. Letra B. Crescer com equilíbrio. Aceito oscilações pequenas para ganhar um pouco mais do que a poupança. Ou letra C. Maximizar o ganho. Meu foco é o longo prazo e eu aceito correr riscos altos para ter grandes retornos. E aí, avaliou? Responde para mim, letra A, B ou C. Anota no caderninho, no celular, no final a gente vai somar isso tudo. Vamos agora para a questão número 2. Por quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro investido sem mexer? Letra A, menos de 1 ano.
Posso precisar a qualquer momento. Letra B. Entre 1 e 5 anos. Tenho um projeto de médio prazo. Letra C. Mais de 5 anos. Foco total em aposentadoria e construção de patrimônio. Anotou? Então vamos para a questão número 3. Se você acordar amanhã e vir que seus investimentos caíram 15% devido a uma crise de mercado, o que você faz? Letra A. Eu entro em pânico e resgato tudo imediatamente para não perder mais. Letra B. Fico preocupado, mas mantenho a estratégia e espero recuperar. Ou letra C. Vejo como oportunidade e invisto ainda mais dinheiro, ou seja, compro mais ações, títulos, cotas, seja lá o que for para investir. Respondeu? Faltam só mais 2, hein? Vamos para a questão número 4. Qual é o seu nível de familiaridade com o mercado financeiro e com produtos de risco? Essa é importante, hein? Letra A. Baixo. Só conheço a poupança e as caixinhas de investimentos aí dos bancos digitais. Letra B. Médio. Já invisto em tesouro direto, CDBs, entendo o básico ali dos juros. Ou letra C. Alto. Entendo como funciona a bolsa, os derivativos e a dinâmica do mercado. E aí? Vamos para a última questão? Número 5. Qual é a relevância do montante investido em relação ao seu patrimônio total? Letra A. É quase tudo que eu tenho ou a minha única reserva. Letra B. É uma parte relevante, mas tenho outras reservas de segurança. Letra C. É apenas uma parcela pequena, minha situação financeira é estável. E aí, conseguiu responder as 5 perguntas? Agora eu vou te ensinar como somar cada uma das suas respostas e chegar ao seu perfil, e depois vou comentar um pouquinho sobre o que cada uma dessas coisas significa e o que você deve se atentar aí pro detalhe, tá bom? Vamos lá! Você vai contar que cada letra A vale 1 ponto, cada letra B vale 2 pontos e cada letra C vale 3 pontos. Então soma aí para mim quantas letrinhas de cada um você respondeu para essas 5 questões e me diz, se tiver dado entre 5 e 8 pontos, o seu perfil é conservador. O seu foco é em renda fixa, pós-fixada e liquidez, certo? Aqui a gente quer garantir segurança como prioridade máxima. Se a sua pontuação tiver sido entre 9 e 12 pontos, o seu perfil de investidor é moderado e já tolera ali uma carteira mista, certo? Aceita um pouquinho de renda fixa atrelada à inflação e uma pitada de risco maior, certo? Um pouquinho de renda variável, multimercados, aí num percentual um pouquinho menor da sua carteira. Agora, se você respondeu e marcou de 13 a 15 pontos, o seu perfil é arrojado, você tem estômago forte. E a sua carteira já pode ter uma exposição um pouquinho maior em ações, FIs, especulativos, investimentos no exterior, o que te apetecer mais aí, contanto que tenha relação com o objetivo desse investimento. Agora vem o pulo do gato, porque tem uma observação muito importante aqui. Uma coisa é o seu perfil de investidor, outra coisa é como cada investimento se adequa a cada um dos seus objetivos. Então, por exemplo, não é porque você pode ter um perfil de investidor super arrojado e um apetite ao risco e gostar de explorar os mercados, investir em um monte de coisa diferente, que a sua reserva de emergência tenha de estar em coisas especulativas, por exemplo. Porque uma reserva de emergência sempre vai pedir segurança e liquidez, independentemente do seu perfil de investidor. Então, não é porque o meu perfil é A ou B que todos os meus investimentos vão estar exatamente enquadrados ali no máximo de risco que eu aceito tomar. É muito importante a gente entender isso, tá? A gente entende mais ou menos qual que é o máximo que eu dou conta, mas eu preciso adequar cada escolha de ativo ao objetivo específico daquele investimento, sacou? Percebeu como essas perguntas refletem algumas questões muito importantes na hora de investir? Elas demonstram o seu objetivo, horizonte de tempo, apetite ao risco, o seu conhecimento e a sua situação financeira e patrimonial atual.
Todos esses fatores, eles trabalham juntos na hora da gente entender qual que é a tolerância ao risco de cada investidor. Esse questionário que você fez aqui, ele é uma versão simplificada, são só 5 questões. Na minha consultoria, a gente trabalha um pouquinho mais longo e para muito além de qualquer questionário com questões de múltipla escolha, a gente conversa profundamente sobre como cada um desses fatores estão influenciando a sua tomada de decisão e as suas necessidades nesse momento. Certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona esse serviço, todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo e você pode me procurar, tá bom? É isso aí! Deu para entender por que o formulário de API é tão importante? Ele foi feito para garantir a segurança do próprio investidor, para garantir que nenhum assessor de corretora te recomende produtos que estão fora do seu perfil de risco, muitas vezes só para ganhar uma comissãozinha escondida que em nada melhora a rentabilidade da sua própria carteira. Já ouviu falar disso? Você precisa ficar muito atento, inclusive, quando um assessor te induzir ou tentar te induzir a responder o seu questionário de perfil de investidor de forma diversa do que você gostaria, ou quando ele tentar te dar as respostas antes mesmo de você refletir, ou pior, quando ele disser para você preenche logo tudo ali na letra C, letra D, no mais avançado, que é uma formalidade, é só para a corretora abrir aí todas as possibilidades de investimento, vai ser melhor para você. Não cai nessa conversa. A análise de perfil de investidor, ela é importante para a sua própria segurança. É para criar adesão entre objetivos e momento de vida com a carteira de investimentos. Você precisa entender por que um investimento ou outro às vezes não se adequa àquele objetivo ou não se adequa ao seu momento de vida, tá? E a análise de perfil do investidor está aí para isso, é para te proteger e para você ter aí uma carteira que está mais alinhada com a tua vida, com as suas necessidades. Partiu? Espero que tenha entendido um pouquinho melhor. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um grande prazer em responder e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau!